Essa cartilha vem numa preocupação, primeiro por conta do que vem acontecendo com o SUS, na falta de investimento que veio ocorrendo nos últimos anos e aos poucos, de pouco a pouco, foram tirando investimentos muito importantes para o SUS. Segundo, porque a gente precisa, a população toda, jovens, adultos, os mais experientes, a gente precisa entender que o SUS é nosso. Todo mundo usa o SUS é de todos e para todos, e a gente precisa, com muita urgência, defender o SUS, porque o que tem de proposta é que ele termine mesmo. Não é interessante ter esse tipo de política pública que garanta a saúde da nossa população. Nesse dia simbólico, que é o Dia da Democracia, que talvez alguns até não saibam que hoje, 15 de setembro, é o Dia da Democracia, mas porque a gente acha muito importante pontuarmos sobre a importância desse dia, principalmente no atual momento que estamos vivendo. Então, nós escolhemos essa data simbólica, 15 de setembro, para estarmos aqui hoje defendendo o SUS e defendendo a democracia brasileira. Todo mundo aqui sabe como o SUS foi construído, né? Ele foi construído, não veio de cima para baixo, ele veio da iniciativa popular, né? O que a gente chamou depois do movimento sanitarista, mas a gente sabe que naquele momento, aqui no país, tantas e tantas outras políticas públicas foram conquistadas, exatamente naquele ano. Então, tudo a ver, democracia, SUS, 15 de setembro e a cartilha sendo lançada hoje. Foi muito legal a construção dessa cartilha, porque, como eu disse, eu não sei o que é o Brasil sem SUS. Eu nasci depois que o SUS já estava consolidado. Então, a Sônia veio com toda a experiência dela, que participou da construção do SUS, e eu colaborei tentando passar essa mensagem de uma forma mais simples possível para que todos conseguissem entender. Por isso que veio a ideia de montar um gibi e não um texto acadêmico. Um gibi onde a Dona Maria, lá no posto de saúde do Solo Sagrado, consiga ler, ou um professor da Unesp. Então, uma cartilha que também seja democrática, que seja uma linguagem que todos consigam compreender. Então, a Sani, que idealizou o projeto e deu essa missão para nós tentamos colocar nesse documento que vocês estão recebendo hoje, um documento e que tenha conteúdo, que demonstre a importância do SUS para todos nós, mas que seja compreensível para todos e para todas. O conceito de saúde é sobre também ter emprego, ter trabalho, ter moradia digna, uma boa alimentação. Então, transformar, mostrar para a população o verdadeiro conceito de saúde. Que conceito de saúde vai para muito além daquilo que é físico, mas também é emocional. Então, nós tentamos colocar isso. O SUS tem muitos desafios e não é à toa que ele é o maior sistema de saúde do mundo, né? Um desafio muito grande de atender as pessoas independente de onde elas estejam, independente do seu poder aquisitivo, independente da posição que ocupa na sociedade, né? Então, nós colocamos e apresentamos nesse documento os principais desafios do SUS, principalmente enfrentados nos últimos momentos. E aí o Arthur vira para mim e pergunta: Sônia, mas como é que funciona esse SUS? Nem eu entendo direito. E aí foi muita prosa, gente, foi muita conversa, né? E aí vocês vão ver aí que tem um caminhãozinho, né, com a carga do SUS, e nesse caminhão tem atenção primária, média, alta complexidade, atenção hospitalar e por aí vai, né? Que todos vocês aqui conhecem a estrutura do SUS, decora e salteado e sabe como funciona, mas o povo precisa saber como funciona o SUS. Então a gente começou a explicar da maneira mais fácil possível o que significa cada uma, como cada uma é utilizada. E dentro, principalmente da atenção primária, que é a nossa grande defesa, foi isso que nós aprendemos muito, e aí não tem jeito, eu vou fazer aqui uma referência ao Cacau, que foi um dos nossos grandes mestres aqui, né, na construção da saúde pública, e naquela época, Aderbal, a gente já discutia que a atenção primária, ela precisa ser cuidada com muito zelo, porque senão
a média e a alta vai ter um custo que só você sabe o quanto custa o financiamento da saúde. Então, assim, tentamos explicar um pouquinho o funcionamento, né, e dentro disso a importância dos agentes comunitários de saúde e do SAMU. Como a Sônia falou, não tem como a gente falar da atenção primária sem falar dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Então a gente pontua a importância dessas pessoas, desses trabalhadores, para que nós tenhamos um atendimento cada vez mais humanizado, e também o do SAMU, que foi criado em 2003, né? Uma política pública que é desenvolvida no Brasil com o intuito de atender todos e todas. Um outro ponto que a gente trabalha nessa cartilha é a questão do financiamento. Quem é que paga tudo isso, né? Como é que é essa questão do orçamento, né? Por que é que agora, por exemplo, os municípios estão se negando a pagar o piso da enfermagem, né? Para onde vai esse dinheiro? Da onde vem e para onde vai esse dinheiro? Uma outra questão também que a gente trabalhou nessa cartilha foi a precarização das relações de trabalho do SUS. Nós sabemos que o SUS, Pedro Roberto, você que foi conselheiro de saúde, você vai saber muito bem que o SUS a gente não faz com prédio, com equipamentos. SUS a gente faz com tudo isso, mas a gente faz com recursos, principalmente, né, exclusivamente com recursos humanos. E por estarmos no Sindicato dos Servidores Públicos, nós não poderíamos deixar de falar dos nossos trabalhadores, aquelas pessoas que fazem a máquina funcionar. Então aqui a gente aponta a importância dos trabalhadores da saúde. Todos nós vivemos essa pandemia e vimos que sem esses trabalhadores nós não conseguiríamos atravessar esse momento tenebroso que vivemos na nossa história. Então, nessa cartilha nós fazemos questão de pontuar a importância dos trabalhadores do SUS para que tenhamos um atendimento digno para a nossa população. Por isso a importância de valorizarmos esses trabalhadores, seja eles os agentes de saúde, os enfermeiros, os médicos, os psicólogos, ou seja, todos aqueles que fazem a máquina realmente funcionar. Um outro tópico também que a gente tinha que tocar nesse assunto, que é a questão do desmonte do SUS, né? O que a gente está vendo por aí, e esse foi muito a preocupação do Sindicato dos Servidores, de ver tudo isso acontecendo no país, a nossa democracia sendo ameaçada, o nosso SUS sendo ameaçado, e a gente precisava utilizar esse espaço aqui, que é um espaço público, é um espaço dos servidores, né, para que a gente pudesse fazer a defesa dos servidores. E também trabalhamos aqui os direitos dos usuários do SUS. Existe uma lei que garante, uma portaria que garante que todos os cidadãos e cidadãs, eles têm direito de acesso e de qualidade aos serviços, né? Portanto, nós também entendemos que era necessário a gente apontar quais eram as saídas, porque de repente a gente começou a vender tanta desgraceira na cartilha, tipo assim, problema, 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 mas quais são as saídas, né? E a gente faz essa pergunta na cartilha, né? Como é que a gente pode fazer para resolver? O que eu posso fazer para ajudar, né? E aí não tem outro jeito, participação social através de uma das ferramentas que os conselhos de saúde, né? E tem tantas outras também, né? Mas acho que a participação social e o controle social é fundamental para que a gente possa, inclusive, fazer uma grande corrente contra essa avalanche da privatização da saúde. Desde 2016, nós enfrentamos uma inversão das prioridades políticas e econômicas no Brasil. Nós vimos várias medidas sendo tomadas em que deixou de priorizar o povo e deu seguimento à priorização do lucro. E aí a gente vê medidas como a PEC da morte, que congela por 20 anos os investimentos em todos os aspectos do serviço público, principalmente no SUS, como algo que serve para o desmonte do nosso sistema. E como a Sônia falou, nós temos várias saídas para o fortalecimento do SUS e para recuperarmos tudo aquilo que a gente perdeu nos últimos anos.
E nesse momento que a gente está vivendo, no meio de um processo eleitoral, nós não podemos esquecer que uma das principais ferramentas que todos nós temos é o voto. Nós não estamos falando sobre candidatos de esquerda ou direita, sobre determinada coloração partidária. Nós estamos falando da importância de escolhermos candidatos em que defendam o SUS. Nós temos uma bancada, não uma bancada da saúde privada, mas uma bancada em defesa do Sistema Único de Saúde. Então, nós acreditamos que o voto é uma das principais ferramentas para nós lutarmos pelo nosso sistema e que ele seja cada vez mais forte e democrático. E aí, finalizando a cartilha, a gente conclama, a gente convida todo mundo a se juntar a nós, né? Se juntar a todos os defensores do SUS, né? E a cartilha termina bem assim, né? Então, junte-se a nós, o SUS precisa de você, né? Então, esse é o objetivo da cartilha. E se vocês nos perguntarem, onde é que vocês gostariam que essa cartilha chegasse? A todos os cantos, todos. Nas associações de moradores, nas paróquias, nas igrejas evangélicas, nos terreiros, nas universidades, nos sindicatos, em todos os lugares. E que essa cartilha sirva para iniciar um processo de discussão, de reflexão. E nessa perspectiva, nós aqui nos colocamos à disposição. Nós temos muitas pessoas aqui que entendem do SUS, que é defensor do SUS, para que a gente também possa participar desses núcleos, né, dessas reuniões aí de discussão. Então, esta é a cartilha. E para que ela pudesse estar acontecendo, nós tivemos alguns colaboradores também, gente, porque assim, nós precisamos ficar isento um pouco desse negócio da gente achar que a gente escreve e que tudo aquilo que a gente faz é o certo. E aí a gente botou sob a apreciação de algumas pessoas. Obrigado, acho que a cidade agradece, né? Quem sabe essa cartilha chega nos confins aí. Principalmente os conselhos locais trabalham muito para trazer para o Conselho Municipal as demandas, as necessidades, as dificuldades que eles têm nas suas unidades, para contribuir com o controle social, com a política pública, que é de suma importância nós valorizarmos e ter sempre essa visão de esclarecimento, de compreensão, de passar à nossa população toda essa grandeza que é o SUS. Nós somos muito, muito agradecidos por vocês. Queria parabenizar as pessoas que elaboraram, né, essa cartilha bem legal, bem ilustrada, e dar um recado bem curto e grosso. Como já foi dito aqui, o SUS nasce junto com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, e com a Constituição de 1988, fruto de uma intensa participação popular na 8ª Conferência, que teve 5.000 pessoas em Brasília, discutindo que a saúde é um direito, não é uma mercadoria, né? E o SUS vem sofrendo, fundamentalmente nos últimos 5 anos, um processo muito grande de retrocesso, né? A emenda da morte, que congela o orçamento por 20 anos, os municípios estão sofrendo barbaridade com perda de dinheiro para atenção básica, enfim. Com o fim do programa Mais Médico, com o fim da farmácia popular, quer dizer. Então, a gente precisa entender isso, que independente de gostar ou não, na eleição vai estar se decidindo isso. Se a gente é a favor de armas, se a gente é a favor de livro, se a gente é a favor da tolerância, se a gente é a favor da intolerância, se a gente é a favor da vida ou se a gente é a favor da morte, se a gente é a favor da ciência ou da educação, e se a gente é a favor do SUS ou se a gente é a favor da privatização total da saúde, como vários ensaios esse governo genocida que está aí tentou fazer. Então, não existe SUS e não vai existir SUS com esse governo que está aí. Então, nós temos que saber que se a gente quiser reconstruir o SUS, a gente vai ter que tirar esse governo daí. Tive o cuidado de ler
a Sânia e o André me levaram lá e eu vi que realmente vocês tocam em todos os fundamentais do SUS. Da necessidade da implementação do SUS, que eu concordo com várias palavras, o SUS abandonado. Está abandonado no sentido de incentivos, de você conseguir parceiro para SUS, muito difícil. Muito difícil porque isso veio tudo para os municípios com esse congelamento. Então, um município que empregava 10%, 15%, que era o mínimo, passou para 20%, para 25%, para 30%, para que não deixasse o SUS morrer. Então, eu concordo que uma cartilha como essa, conscientizando a população, mostrando os caminhos e quais são as necessidades do SUS, é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu acho que ela é educativa no sentido tanto do usuário entender o que é o SUS, entender quais são, qual é o papel de cada uma das áreas do SUS, que é fundamental que ele entenda isso. Quando que ele procura uma unidade, quando ele procura outra, é fundamental, porque muita gente confunde. Não são todos que entendem. Passa por uma outra área, que é a área conscientização de o que fazer. E quais são os elementos, como conselhos municipais de saúde, com os gestores, a gente pode melhorar os... Em algum lugar do mundo que tiver alguma coisa que apoie, que eleve e que conscientize o valor do maior presente, e estarei apoiando. Muito obrigado e mais uma vez parabéns pela cartilha. Talvez a pandemia tenha feito com que as pessoas valorizassem mais o SUS, né? Porque realmente mostrou assim, a importância em todo esse dilema que os brasileiros passaram. Mas, como foi dito aqui, também há um movimento para sempre criar problemas, né, para um sistema que funciona, um sistema que realmente atende uma população inteira e certamente tem dado resultados. Então, nós, olhando a cartilha aí, a gente até a gente vai descobrindo coisas. Você fala, realmente o SUS é formidável, né? Fazer uma saudação também ao João Alfredo, a Celi, que estava aqui. Então, dizer que é uma alegria, vou até propor aqui, viu, Sânia? Uma saudação especial a Sânia, propor que você ocupe a tribuna da Câmara para falar da cartilha, falar um pouquinho desse momento que você, desse debate, tá? E até me proponho também a abrir o espaço lá para a gente ampliar, fazer um encontro com sindicatos, com entidades, com associações de moradores, sabe? Eu acho que, como foi dito aqui, né, a cartilha precisa chegar na mão do máximo número de pessoas possíveis. Só assim as pessoas vão entender, né, e vão valorizar ainda mais. Então, parabéns, viva a democracia, viva o SUS. O que está precisando realmente na população esse conhecimento, algo fácil, sem burocracia, né? E como os meus antecessores aqui já falaram, o Dr. Aldenes, inclusive, né, o SUS, para quem olha, realmente está abandonado. Há uma falta de urbanismo total, uma falta de incentivo total ao SUS, né? E pude ler toda a cartilha, realmente o SUS é nosso, né? Não somente na qualidade de advogado, na qual eu atuo, né? Mas é um direito
consagrado, se não o maior, mas o mais importante, lá no artigo 5º da Constituição Federal, como direito fundamental, o nosso direito à saúde, o nosso direito à vida. E é um dever constitucional, obrigacional de todos, tá? Não somente das autoridades da saúde, mas é um dever de todos. Então, acho que não, infelizmente enfrentamos muitos problemas aí, né, com a área da saúde, e devemos contribuir, tá? Com convênios, as empresas particulares, nós todos devemos de alguma forma tentar contribuir, tá? Com o SUS. Todos nós sabemos a luta que foi lá quando da última Constituição aprovada, a briga para colocar dentro da Constituição a garantia que o direito à saúde fosse igual para todos, independente de qualquer coisa. Antigamente nós tínhamos o INPS, quem tinha registro de carteira, tinha carteirinha, era atendido. Quem não tinha, ia para a enfermaria, só Deus sabe o que virava. Em nome dos sindicatos que nós representamos, o MSU, composto aqui em São José do Rio Preto de 12 sindicatos, eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande nessa defesa, porque nós sabemos que 99% dos nossos trabalhadores utilizam o plano de saúde que chama SUS, né? Esse é o plano. Então, nós temos essa luta, estamos engajados, acho importante, para nós vamos ver se tem jeito de reproduzir mais disso aqui, né? Quem sabe? Precisamos mais material, inclusive na mídia, colocar, liberar, para a gente estar podendo divulgar isso o quanto antes para chegar às pessoas. Boa noite a todos, estamos aí nessa luta junto com vocês, e viva a democracia!